Olá, pessoas! A dama do tráfico no Ministério da Justiça. Primeiro, o jornal paulista Estadão lulou e, ao lado do resto da mídia mofenta, tomou-se de fervor petista, aceitando de bom grado tudo que o voluntarismo megalomaníaco germinou ao longo dos primeiros meses do governo Lula, ou desgoverno, como dizem alguns. Agora, embarcado num provável novo projeto de poder, o jornal desceu o aço e a marreta ao publicar informes sobre a atitude de elementos do primeiro escalão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que receberam por 2 vezes uma mulher do Comando Vermelho, facção nascida nos anos 70 no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e que espraiou seu raio de ação ao norte e centro-oeste do país. É do Amazonas que veio a tal dama do tráfico, Luciana Barbosa Farias, casada com Clemilson dos Santos Faria, vulgo Tio Patinhas, líder do bando no Amazonas e condenado a 31 anos e 6 meses de prisão por vários crimes, sendo conhecido por sua altíssima periculosidade e por empregar requintes de crueldade na execução dos seus desafetos. A marginal, com trânsito livre nos corredores oficiais, como está provado em fotos e documentos, foi condenada em segunda instância a 10 anos de cana por atuar como o braço financeiro da quadrilha na lavagem de dinheiro ilícito, estando respondendo a processo em liberdade por força de entendimento consolidado no STF a partir de 17 de novembro de 2019, no sentido de que o cumprimento da pena só pode acontecer uma vez esgotados todos os recursos possíveis dentro da instância penal, o que é compatível com o artigo 283 do Código de Processo Penal. A dama do tráfico se beneficiou da liberalidade da corte que, diversamente de outros países, deu guarida ao princípio da presunção da inocência mitigada, mesmo que isso oponha ao clamor civilizatório pelo rigor punitivo. Daí que lépida e fagueira, amelhante, zanzava de um canto a outro, para lá e para cá, das dependências da pasta da justiça para dos direitos humanos, em encontros com direito a discursos e bravatas, escudada numa associação chamada Instituto pela Liberdade do Amazonas, cujo site oficial diz ter por objetivo ser a porta-voz de familiares e egressos do sistema carcerário. Pura conversa fiada, porque, segundo a Polícia Civil amazonense, identificaram-se transferências de numerário do Comando Vermelho para a dita organização, sendo ela, na verdade, fachada para a aproximação do tráfico às instituições oficiais e, dessa forma, conseguir uma infiltração no poder, o que constitui uma espécie de legitimação social oportunista do tráfico. Mas bandido é sempre bandido, independentemente da panfletagem da esquerdopatia, que mesmo diante da pusilânime atuação do alto escalão ministerial, ousam dizer que extremistas de direita forçam a barra para vincular o governo ao crime organizado. Quer dizer,
se despreza o núcleo central da atrapalhada altamente lesiva à imagem da administração, para botar na pista a história desgastada de ataque ao bolsonarismo e a sua possível relação com a milícia carioca. É a velha arenga: meu telhado é de vidro, mesmo assim eu taco pedra no telhado alheio. O que o Estadão fez foi divulgar talvez a mais grave denúncia em termos morais da gestão Lula, e que atinge o mais espalhafatoso ministro, o maranhense Flávio Dino, alguém que cultivou neste primeiro ano de gestão uma antipatia vasta dentro da própria casa de que faz parte o Senado Federal. Para não falar dos políticos da oposição que o têm atravessado na goela, desde o sumiço das imagens das manifestações do 8 de janeiro, do circuito interno do Ministério, para não dizer do asco provocado pelo tom de deboche e beligerância dos seus pronunciamentos. Acresça-se que Dino não apresentou até o momento no Ministério um plano nacional de segurança, sobrevivendo de ações paliativas e respostas emergenciais a crises. Mesmo que não tenha se encontrado diretamente com a dama do tráfico, e este é um detalhe que não amortece o quadro pútrido do governo no episódio, Flávio Dino deveria afastar os servidores envolvidos na situação degradante, o que não fez e nem vai fazer. Evidente que o Ministério da Justiça não pode ter falha tão gritante de controle. O mesmo ocorrendo com a pasta dos direitos dos humanos, que pagou, veja bem, com verba pública, com o meu dinheiro, o seu dinheiro, para financiar a participação da condenada em reunião em Brasília sobre o combate à tortura, onde inclusive a moça chegou ao desplante de fazer pronunciamento reivindicatório de direito de patifes cuja instituição representa. Num como no outro caso, é revelada a afronta ao princípio da moralidade, cujo status constitucional posicionado no artigo 37 exige dos agentes públicos respeito a padrões de ética, transparência, probidade, honestidade e lealdade. Compromisso que é repetido pelo Código de Ética da Presidência da República, de que trata o Decreto 4.081 de 2002. Aliás, o mandamento da moralidade, que veda a prática de atos desleais à administração pública, serviu de base ao pedido de impeachment do ministro da Justiça, apresentado na Câmara pelo deputado federal Kim Kataguiri, do partido União São Paulo, que viu como absurdo e imoral o ministro permitir o uso dos poderes inerentes à sua pasta para interlocução com agente do crime organizado. Afinal, só aqui uma mulher casada com um dos chefes de uma facção perigosíssima entra pela porta principal do ministério encarregado justamente da segurança pública e lá se reúna com figurões, anda pelos corredores, posa para fotos, num assinte e escárnio ao povo, e depois os anfitriões dizem inocentemente que não sabiam de nada, pois as audiências tinham sido pedidas por uma entidade da classe dos advogados, sem a menção explícita da condenada.
Dizem ainda que era impossível ao setor de inteligência do órgão detectar previamente a presença da dama do tráfico, sendo as fake news sobre o assunto fruto da ação coordenada dos que não se conformam com a perda de espaço para atuações criminosas. Quem resumiu bem a situação, comparando-a com a vivida quando foi titular do mesmo ministério, foi o senador Sérgio Moro, União Brasil do Paraná, que tuitou: na minha época de Ministério da Justiça, até recebíamos criminosos em Brasília, mas eles iam direto para o Presídio Federal. Pois é, na realidade, as coisas estão indo longe demais, com o crime ocupando espaços tidos como autênticas zonas de exclusão, enquanto há uma romantização da bandidagem, como a história de que um ladrão não precisa ir preso porque roubou um celular, apenas para tomar uma cervejinha. Que problema tem isso? Normal, tranquilo. É a linha de argumentação de que o vagabundo é fruto da exclusão social e da expoliação capitalista. Ideias que, replicadas, levam, de certo modo, ao acolhimento do banditismo sob o manto de leis frouxas e tolerantes. Nessa espiral de complacência com a ilegalidade, os chamados delitos de opinião são punidos com mais rigor do que ilícitos de figuras ridículas como esta dama do tráfico, que mesmo operando desenvolta no âmbito de uma quadrilha, tem o desplante de palpitar sobre as mazelas do sistema prisional, onde já deveria estar cerrada, não fosse a mudança de paradigma pelo STF na virada jurisprudencial de 2019, quando foi derrubada a prisão em segunda instância. Escute só o que a mulher disse, conforme matéria do Poder 360 de 17 de novembro de 2023. Queria que olhassem para mim como a esposa de uma pessoa que errou, mas não como uma criminosa. É sério isso? Afinal, é cinismo, pouca vergonha ou os dois? Vai saber. Este foi o Soletrando Direito. Dê o seu like e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber futuros conteúdos. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. Tchau.